que concentra a expectativa de contratar alguém, que concentra sobre aquele indivíduo que foi aprovado no concurso anterior. Bom, sendo o indivíduo aprovado, o passo seguinte é a posse. A posse é um ato do poder público que se dá pela assinatura do ato de posse. A posse tem que ser dada dentro de 30 dias da nomeação. E esse prazo corre em favor do poder público. Então o poder público tem 30 dias a partir da nomeação para dar posse, que é colher a assinatura do servidor no ato de posse. Depois desses 30 dias da posse, corre um outro prazo de 15 dias, e esse prazo é em favor do servidor, para o servidor público entrar em exercício. Porque a posse é só a assinatura do termo de posse. Entrar em exercício é, de fato, exercer as tarefas ali de seu cargo. Ok? Então, guarde concurso, nomeação, posse e exercício. Após entrar em exercício, o servidor público se sujeita a um período de avaliação. Este período de avaliação é chamado de estágio probatório. Durante o estágio probatório, que é um período de avaliação de experiência, o servidor recém-empossado será avaliado quanto a vários quesitos, como assiduidade, pontualidade, disciplina, respeito à hierarquia. Bem, qual é a duração do estágio probatório? Essa é uma das questões mais controvertidas do direito administrativo atual. Há uma divergência doutrinária importante sobre a duração do estágio probatório. Alguns autores sustentam que o estágio probatório tem duração de 2 anos, outros sustentam que o estágio probatório, em regra, tem duração de 3 anos. Bem, o papel de um professor não é dificultar o assunto, o papel de um professor é facilitar. Professor que complica não é um professor. Então, eu vou te dizer o que você tem que responder na sua prova. Coloque que a duração do estágio probatório é de 3 anos, que você não erra. Essa é a visão predominante. 3 anos de estágio probatório, contados do exercício, da entrada em exercício. E esses mesmos 3 anos de estágio probatório, após encerrado o estágio probatório, dão direito à estabilidade do servidor. Ô Masa, eu quero errar isso na prova, Masa, é uma coisa minha, eu quero errar. Se você quiser errar, você coloca 2 anos na sua prova. Alguns autores têm sustentado que o prazo é de 2 anos, mas essa visão não aparece em provas e concursos. Estágio probatório é de 3 anos. Aí continua a minha música. Com a posse vem o estágio probatório, pararam, pararam, que agora aumentou para 3 anos. Todo aquele que vencer o estágio adquire estabilidade e do cargo não sai, não sai, não sai. Você acha essa minha música na internet. Beleza, estágio probatório, duração de 3 anos. Pelo amor de Deus. Duração de 3 anos ou de 36 meses. É a mesma coisa. Às vezes o cara vai tão bitolado para a prova que ele vai com os 3 anos na cabeça, aparece 36 meses, ele... pegadinha, hein? Olha o examinador tentando me enganar. Gente, 3 anos ou 36 meses, a mesma coisa. O que acontece é que o Estatuto do Servidor Público, Lei 8.112, conta esse prazo em meses. E a Constituição conta em anos. Mas a mesma coisa, né? 3 anos ou 36 meses. Um detalhe importante. O estágio probatório é de 3 anos. Para os chamados cargos efetivos, que são praticamente todos. Existem alguns cargos públicos que são chamados de vitalícios, e aí o estágio probatório é menor, é de 2 anos só. Os cargos vitalícios são só 3. Magistrados, promotores, que são os membros do Ministério Público, e os membros dos tribunais de contas. Bem, o que é a estabilidade? A estabilidade não é uma impossibilidade de um indivíduo ser exonerado.
Não é isso. Estabilidade é uma dificuldade de exoneração. O indivíduo que adquire estabilidade só pode perder o cargo por 4 caminhos diferentes: sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar, avaliação negativa de desempenho e redução de gastos. Sentença judicial, processo administrativo disciplinar, avaliação negativa de desempenho e redução de gastos. Enquanto o servidor público está no exercício de suas funções, ele está sujeito a deveres e proibições. Esses deveres e proibições são muito parecidos com deveres e proibições de um empregado comum. Então é exercer as tarefas com zelo, obedecer à hierarquia, disciplina, assiduidade, pontualidade. Bem, se o servidor pisa na bola, se ele comete uma infração porque violou algum dever ou alguma proibição, ele está sujeito a 3 responsabilidades: um processo civil, um processo administrativo e um processo penal. Esses 3 processos gozam de uma relativa independência. O resultado de um não interfere nos demais, com uma única exceção: a absolvição no processo crime, fundamentada na negativa de autoria ou na ausência de materialidade, faz coisa julgada nos outros 2 processos. A absolvição criminal, com fundamento na ausência de autoria ou de materialidade, faz coisa julgada nos outros 2 processos. Lembre que a responsabilidade pessoal do servidor público é subjetiva. O servidor público responde em caráter subjetivo, ou seja, exigindo a comprovação de culpa ou dolo para que ele seja condenado a pagar alguma indenização. E não se esqueça, a aposentadoria compulsória no serviço público é aos 70 anos. Todo mundo que completa 70 anos é retirado da função compulsoriamente, exceto, como nós já vimos, os notários, titulares de cartório e de tabelionatos. Não saia daí, daqui a pouco eu volto com o Pergunte ao Professor. Vamos ver as dúvidas que os nossos telespectadores enviaram pelo nosso e-mail provafinal@lfg.com.br. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao segundo bloco do nosso programa, Pergunte ao Professor. Nesse segundo bloco, eu tenho a oportunidade de responder às dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. E você sabe que se você quiser mandar uma pergunta, você pode enviar um e-mail para provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Aí no próximo programa, a pergunta que eu respondo foi aquela que você enviou. Vamos à primeira pergunta, na tela, pro Mazinha. Professor Maza, qual a diferença entre empregado público e servidor estatutário? Questão importante. Eu falei no primeiro bloco do programa de hoje, dos temas mais relevantes sobre essa questão, mas agora eu vou simplificar para vocês. Olha só. O servidor público estatutário você encontra em pessoas jurídicas de direito público. Empregados públicos seletistas em pessoas jurídicas de direito privado, que são as empresas públicas e sociedades de economia mista. Empregado público seletista ingressa por concurso, servidor público estatutário também por concurso. Servidor público estatutário tem um estágio probatório, como regra, de 3 anos. Empregado público seletista tem um período de experiência de 90 dias. Servidor público estatutário tem uma vinculação não contratual. Essa vinculação, como eu já disse, consiste em uma relação jurídica em que todas as regras estão pré-estabelecidas e podem ser alteradas unilateralmente sem a anuência do servidor, ao passo que os empregados públicos têm uma relação contratual com o Estado. Essa relação contratual só pode sofrer alterações em suas regras com a anuência das 2 partes. Ok? Importante dizer também que nos casos de falta funcional,
cometida pelo servidor estatutário ou pelo empregado público seletista, é necessária a instauração de um processo